Olá, queridos amigos. Sejam bem-vindos ao canal Estudar Kardec para mais uma edição de Falando de Espiritismo. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, juntos mais uma vez aqui no nosso canal Estudar Kardec, para trazermos para vocês mais um trabalho falando de Espiritismo. Ainda não é dessa vez, mas ainda estamos tentando montar lá o nosso espaço. Vocês podem reparar que o nosso cenário, de vez em quando ele muda, né? Por motivos aí que ainda não terminamos lá. Eu não terminei ainda o espaço que eu quero para deixar como definitivo para fazer todas as filmagens, montando essas coisas todas. Mas vai sair, né? Mas enquanto isso a gente está falando, está trazendo trabalho para vocês. O cenário em si não vem o caso. O importante é levar o conhecimento até vocês de algumas coisas que nos são passadas e que vemos elas como importantes. As matérias que aqui apresentamos, ela está dentro daquilo que é a nossa visão, dentro da forma do Espiritismo de Kardec. E trazendo sempre aí para vocês, como eu disse, boas informações, né? No dia de hoje nós vamos trazer para vocês um trabalho, e eu vou fazer isso, não foi impresso também, não deu tempo e a gente precisa fazer essa matéria, até porque eu estou de viagem, e estarei viajando, quer dizer, perdão, usei o termo errado, estarei viajando e não vou poder gravar por algum tempo. Então a gente já está deixando preparada essa matéria e de repente eles vão jogar no ar e vai seguir aí o trabalho. É uma matéria que foi extraída lá do blog do Centro Espírita Anjo Gabriel. Um trabalho que foi postado pelo nosso irmão João Eduardo Ornelas. E como sempre nós o fazemos, entrei em contato com o João, falei para ele que eu queria fazer um vídeo do trabalho, que nós achamos um trabalho interessante e importante, e que se ele autorizava. De bom grado, o João nos autorizou a transcrever o seu trabalho, que foi publicado lá no blog, para vídeo. E estamos hoje aqui fazendo esse trabalho. Eu acredito que se a primeira parte aí não for muito longa, muito extensa, a gente vai completar ele, nem que ultrapasse um pouco o nosso limite máximo, né? Mas no máximo aí em 2 partes a gente termina esse trabalho. Como sempre, 2 partes eu acho que é até o mais ideal, mas a gente vai seguindo, vamos ver como é que vai ficar aí esse trabalho, ok? E o trabalho tem o seguinte título: Há crianças na espiritualidade? E o nosso trabalho começa da seguinte forma: há crianças no mundo espiritual? Várias obras psicografadas trazem relatos de crianças no mundo espiritual. Nas reuniões mediúnicas, médios relatam terem visto espíritos e sentido a presença de crianças. São comuns nessa descrição de cenas de crianças brincando, rindo e cantando. Eu acho que muitos de vocês já ouviram, né? Eu, pelo menos, já tinha ouvido relatos dentro desse padrão aí que está sendo dito para vocês. Vejamos o que diz o Livro dos Espíritos na questão 381. Pergunta aos espíritos: por morte da criança,
readquire o espírito imediatamente o seu precedente vigor? E eles respondem: assim tem que ser, pois que se desembaraçado do seu invólucro corporal, entretanto, não adquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado aquele envoltório, isto é, quando mais nenhum laço existe entre ele e o corpo. Vamos entender aqui um pouco isso aí. Eu falando bem direto no que a resposta dos espíritos. Assim tem que ser. Ponto. Vai voltar à sua forma anterior àquela encarnação. Porém, depois que se desprender, que os liames forem dispersos do corpo físico. Até então fica aquele embaraço, né? Fica naquele, eu chamo de choque térmico. A passagem daqui para lá, a gente é um choque térmico, né? A gente ainda fica totalmente desorientado porque está no corpo pesado, bruto, e passamos a entrar no mundo mais sutil. Isso nos dá um impacto, do qual eu chamo de choque térmico. Após passar esse alvoroço todo, o espírito retoma o seu a sua forma anterior. Está aqui na questão 381, não sei o que estou dizendo não. Kardec formulou a pergunta e os espíritos responderam. E nós interpretamos dessa forma, e eu acredito ser a forma correta. Está aí, claro, não tem muito que eu acho que falar não. Vendo dessa forma, que volta o espírito a ter a sua forma da vida anterior, é claro que não tem crianças na espiritualidade, porque ele voltou à forma anterior. Então, vamos seguir. Vemos, portanto, que o espírito que animou o corpo de uma criança, ao desencarnar, readquire sua forma anterior, se apoderando de sua bagagem moral e intelectual conquistadas nas precedentes reencarnações, e ele não permanece como criança no mundo espiritual. Mas é de nosso conhecimento que todo espírito que desencarna, não somente criança, leva um tempo mais ou menos longo, dependendo do seu adiantamento moral, para se desligar do corpo físico e da última personalidade vivida na carne. O que se denomina perturbação ou crise da morte existe para todos, podendo ser para alguns uma duração curta, horas, minutos, ou demorando semanas, meses, décadas, milênios, e por aí vai. Vai depender muito do estado moral, né? Essa parte foi o que eu falei, que eu chamo de choque térmico. Por dedução lógica, entendemos que há crianças que desencarnam e recobram quase que imediatamente a sua condição espiritual plena devido ao seu adiantamento moral. A maioria tendo em vista a resposta recebida por Kardec na questão supracitada, que anteriormente citamos. São aquelas crianças que aqui na Terra, por vezes, demonstraram grande maturidade, discernimento, equilíbrio, sabedoria, apesar da tenra idade. Temos vários relatos de fatos semelhantes no dia a dia e também em livros espíritas.
Na obra da codificação, O Céu e o Inferno, o espírito do menino Marcel, no primeiro caso do capítulo 8 da segunda parte, ilustra bem o que queremos dizer. Por outro lado, a criança cujos espíritos ainda estão pouco evoluídos, que se prendem por um tempo mais longo às suas personalidades infantis, se acreditando ainda criança, mantendo a aparência e a conduta infantil. Essas precisam ser amparadas, orientadas e conduzidas no plano espiritual. Daí talvez o relato de algumas obras mediúnicas que narram a existência de instituições ou organizações destinadas a cuidar desses espíritos, não crianças, mas ainda fixados na forma infantil. Não crianças, ainda fixados na forma infantil. Até porque, vou dar uma pausa, desculpa, sabemos todos nós que o espírito, Deus cria sempre, está sempre criando. E o que vemos hoje são pessoas falar que, por exemplo, uma criança que veio agora ao mundo e logo depois desencarna, que ela volta para lá daquela forma criança. De repente, é um espírito muito, mas muito antigo, que já está vindo a várias reencarnações e que ainda precisa de estar no corpo da carne para cumprir a sua escalada evolutiva. Aí volta criança? Não há nexo nessa ideia. Não há racionalidade nisso. Seria como dizer para vocês, pô, dei 2 passos para trás. Não vejo a racionalidade em se ver dessa maneira. Essa é a nossa forma de entender. A nossa forma de entender. Os outros autores, alguns outros autores, aí dentro desses livros ditos espíritas, mediúnicos e coisa e tal, tem lá a sua visão também. E nós, deixo bem claro, como sempre, temos o maior respeito pelo pensamento do nosso irmão. Isso chama-se empatia. Eu tenho que respeitar o direito dos outros, mas também tenho que mostrar o meu. Tenho que mostrar a nossa ideia. E aí vai de cada um escolher o seu caminho. Todos nós temos uma coisa muito bacana chamada livre-arbítrio. Querer ver ou não ver este vídeo, querer ler ou não ler determinados livros, ok? Mas vamos seguir aqui. Como esse trabalho não é nosso, eu vou levá-lo na íntegra do que está escrito aqui, foi o que eu combinei com o nosso irmão, tá? Então, vou citar nomes, de repente, de algum espírito ou de algum médium, se for o caso, tudo bem? Seguindo, o espírito André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, segundo nos conta, visitou uma dessas instituições, denominada Lar da Bênção, aonde havia várias crianças. No momento da visita, alguma delas recebiam a visita das mães ainda encarnadas, cujos espíritos se encontravam emancipados pelo sono físico. Segundo foi informado a André, as crianças permaneciam ali, recebendo cuidados e instruções, até recobrarem a sua condição de adultos assumidos, a consciência de seu patrimônio espiritual, ou reencarnarem sem ainda ter adquirido a condição
para na carne continuarem a sua trajetória. A segunda opção, o reencarne rápido, seria o destino da maioria dos espíritos internados no lar da bênção. Assim, dito aí o espírito de André Luiz no livro que acabamos de citar. E é também André Luiz, de André Luiz a consoladora informação de que ele não encontrou crianças nas regiões de sofrimento, no mundo espiritual que ele visitou. Locais estes que denomina regiões umbralinas. Os espíritos que desencarnam nessas condições são logo encaminhados ao auxílio. A misericórdia divina não permitiria criancinhas assustadas, chorando, perdidas, vagando em regiões de sofrimento do mundo espiritual. Eu vou fazer agora um questionamento. Não sei se estou coberto de razão, se estou ou não estou com razão, mas eu vou fazer um questionamento. Se Deus é justo, se Deus trata todos por igual, por que as crianças que teriam que passar por lá, pelo umbral, não estão lá? Por que o privilégio? Deus agora está dando privilégio aos espíritos. Não interessa o tamanho, espírito é espírito. Pequeno ou grande, como vocês queiram dizer. Aí houve um privilégio então. Pelo que André fala, né, na sua fala, a misericórdia divina não permitiria crianças assustadas, chorando, perdidas, vagando em região de sofrimento de umbralina. E por que o privilégio? Se elas não têm condição moral, que passem também pelo período que tem que passar lá na chamada área umbralina. Seguindo agora o texto do nosso irmão. Via de regra, não há crianças no mundo espiritual, é o que informa a codificação espírita. Há espíritos que se apresentam como crianças, porque estão fixados em sua última encarnação. É isso que nos diz a codificação espírita. Nas obras fundamentais de Allan Kardec. Há outros que se libertam do condicionamento infantil, mas se apresentam nas regiões mediúnicas ou em sonhos com aparência da última encarnação para se darem a reconhecer. Isso não somente com as crianças, mas também com os adultos. Se faz ver pelos encarnados na sua última forma, para que as pessoas tenham um contato e saberem quem é que está ali. Quanto às cenas relatadas pelos médiuns de crianças brincando em parques e cantando felizes, pode ser visão de uma instituição espiritual de auxílio a entidades ainda fixadas na forma infantil. Ou podem ser cenas, preste atenção, ou podem ser cenas plasmadas pelos espíritos a fim de criar um quadro ameno e agradável a uma ferramenta didática necessária ao trabalho em questão. Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Foi o que Kardec perguntou na questão 199. A curta duração da vida da criança pode apresentar para o espírito que anima o complemento de existência precedentemente interrompida antes do momento em que deverá terminar, e a sua morte também, não raro, constitui provação ou expiação para os pais. A respeito do envolvimento dos pais no processo, o espírito de André comenta: conhecemos grandes almas que renascem na terra
por brevíssimo prazo, simplesmente com o objetivo de acordar corações para a aquisição de valores morais, recobrando logo após o serviço levado a feito a antiga apresentação que lhe era costumeira. Deu para a gente entender? Ele aqui já fala outra coisa. Veio, prestou o serviço que tinha que prestar, e ele aqui diz, para acordar corações queridos, para trazer para aqueles que foram seus pais terrenos um tipo de despertar. Acorda, vamos para a vida, muda esses teus hábitos e teus pensamentos, esqueça a parte material, vamos viver a parte espiritual também. Alô, vamos embora, é isso? E faz o seu trabalho, apresenta o seu trabalho, porque era necessário que ele fizesse isso, porque também poderia ser uma dívida dele, porque poderia ter sido um trabalho interrompido anteriormente, e ficou faltando esse pedaço dele trazer essa informação para seus pais. Ele retorna à carne, completa a sua missão, e André diz aqui, logo após o serviço levado a feito, ou melhor, ele veio, fez o que tinha que fazer, volta à antiga apresentação que lhe era costumeira. Então ele volta para lá e volta como estava anteriormente, não como criança. Reflitam bem em cima disso. Isso aí é dever de casa, está passado o dever de casa. Aos pais que viram seus filhos partirem em tenra idade, para conforto e esclarecimento, temos que dizer que, caso o seu filho tenha demonstrado em seu curto período de vida, no corpo físico, um grande equilíbrio, sensatez, inteligência, bondade, que é um fato frequente, entre aspas, aqui nosso irmão colocou, certamente trata-se de um espírito evoluído que em uma desencarnação retornou à sua bagagem anterior e está lá, olhando pela família da qual está separado somente fisicamente. B. Caso tenha sido uma criança normal, sem algum sinal aparente de evolução adiantada, e ele abre aspas de novo, o que não quer dizer que não possua, seu filho não está sofrendo. Está no mundo espiritual recebendo amor, orientação e carinho a fim de recobrar a sua memória espiritual ou reencarnar a fim de continuar a sua trajetória. Letra C. Em ambos os casos, pode-se obter contato, ter encontros e se matar a saudade por meio de pensamentos, das preces e nos momentos de emancipação da alma pelo sono físico. Letra D, para encerrar esse pedaço, né? Também em ambos os casos é uma oportunidade de crescimento para os pais, por ora ainda incompreendido, mas que com certeza absoluta coaduna totalmente com a justiça divina na qual devemos confiar. A seguir, um texto extraído da Revista Espírita. Questões e problemas das crianças. Guias espirituais dos pais. Revista Espírita, agosto de 1866. Queridos irmãos, queridas irmãs, esse trabalho da Revista Espírita nós vamos apresentar na segunda parte, né? Eu já o disse aqui para todo mundo, quem quiser já ir lá na Revista Espírita, dar uma olhada e ver qual é o assunto que vamos trazer, já fica aí a dica, ok?
Nós vamos encerrando hoje aqui a nossa primeira parte, para também não ficar muito extenso, já estamos aí com quase meia hora de trabalho. E amanhã estaremos apresentando a segunda parte desse nosso trabalho, ok? Queridos irmãos e queridas irmãs, fiquem com Deus em seu coração. E não se esqueçam, espiritismo sem estudo é espiritismo sem qualidade. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.